mas vamos, de fato, aprender como fechar a competência 2 da redação do Exame Nacional do Ensino Médio. A competência 2 é uma das competências, se não a competência mais importante do texto. Lá no meu curso de redação, tem uma aula de mais ou menos 2 horas e é uma das primeiras aulas do curso, justamente porque se a sua competência 2 é zerada, o seu texto não é corrigido. Preste muita atenção nisso que eu vou dizer agora, porque é o que determina se sua redação vai ou não ser corrigida. Então, é o primeiro passo rumo aos 900 mais. Seu texto vai ou não ser corrigido. Quem determina isso é a avaliação da competência 2. Um 0 na competência 2 implica obrigatoriamente 0 nas outras competências. Preste atenção e anota isso que eu estou falando agora. Nota 0 na competência 2 significa que você também vai zerar as outras competências. Então, assim, você pode tirar 0 na competência 5 e as outras competências serem avaliadas normalmente. Você pode tirar 0 na competência 3 e as outras competências serem avaliadas normalmente. Mas é impossível zerar a competência 2 e não zerar todas as outras. E você vai entender o motivo disso. O motivo pelo qual a competência 2 é a cabeça da correção do texto é porque ela avalia a coisa mais básica que o Enem considera dentro do processo de escrita de redação. É o seguinte: se o aluno abordou o tema de maneira completa. Entender o tema é o primeiro passo para todo o restante. Então, antes de se preocupar com sofisticações textuais, antes de se preocupar com refinamento redacional, eu quero que você primeiro lembre-se sempre de abordar o tema de maneira completa na sua redação. E a forma mais efetiva de mostrar ao avaliador que você entendeu o tema de maneira completa é diluindo todas as palavras do tema já no parágrafo introdutório. Além disso, eu sugiro que você retome as palavras do tema dentro de cada parágrafo. Então, escreveu a introdução, jogue todas as palavras do tema. Vai para o desenvolvimento 1, procura ali sinônimos daquelas palavras de todas para colocar no D1. Vai para a conclusão, mesma lógica. Seguinte, você não pode selecionar apenas determinadas palavras do tema para abordar na sua redação. Isso não é abordar o tema de forma completa. Preste atenção, porque isso diferencia quem vai ficar ali com 400 e pouco de quem vai chegar a 900 mais, tá? Você não vai, em hipótese alguma, selecionar apenas algumas palavras do tema. Você vai trazer todas as palavras que estão ali, lá no seu texto motivador, né, ali embaixo onde fica o tema, formas de combater parará no Brasil. Tudo aquilo deve estar diluído na sua introdução e nos demais parágrafos do seu texto. Porque você pode, né, até ter entendido o tema, mas não de maneira completa. É por essa razão que, desde que eu comecei a explicar isso, eu fico falando completa e dou uma entonação diferente. Então, abordar o tema de forma completa, completa. Por quê? Porque você pode até entender o tema, mas o entendimento parcial do tema não é valorizado pelo Enem. O entendimento parcial do tema distancia totalmente você dos 900 mais. Por quê? Porque o entendimento parcial do tema revela uma falha sua em abordá-lo de maneira completa. Ou seja, o Enem entende que você tangenciou. Se você já ouviu essa palavra diversas vezes e nunca entendeu, eu vou te explicar agora. Tangenciar é abordar o tema de maneira incompleta. Você faz um recorte dentro daquele tema do que você quer abordar. Então, vamos supor que o tema é o enfrentamento dos crimes cibernéticos no Brasil. Aí você escreve um texto sobre crimes cibernéticos no Brasil sem tratar do enfrentamento. Isso significa que você tangenciou, você não abordou o tema de forma completa. Ah, Matheus, mas eu fiz um tema sobre, escrevi lá dos crimes cibernéticos no Brasil e eu fiz uma proposta de intervenção
instruindo, né, a sociedade e orientando o governo como enfrentar. Então você abordou de maneira completa, tá? Mas, por exemplo, em 2020, no tema que eu tirei nota 1000 na redação, o tema foi estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, assim, você poderia fazer um tema sobre as doenças mentais. Escrever ali sua redação todinha sobre o tema doenças mentais. Se você não citasse o estigma, você tangenciaria. Ou seja, você abordou de maneira incompleta o tema. Exemplificando o que eu citei para vocês, né? Então, se você nunca escutou a palavra tangenciamento, está entendendo agora. E se você já escutou a palavra tangenciamento várias vezes e nunca entendeu o que é, de uma vez por todas, associe tangenciamento a uma abordagem incompleta. Exemplo, tema, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Você esquece estigma e fala só de doenças mentais. Isso é tangenciar, é abordar de maneira incompleta um tema. E é extremamente prejudicial para os seus 900 mais. Porque o aluno que tangencia, ele tem sua nota reduzida a, no máximo, 520 pontos. Isto é, se ele fechar as competências 1 e 4, que são as únicas competências que podem ser avaliadas normalmente em um texto tangente. Um texto que aborda de maneira incompleta o tema, tem as notas das competências 2, 3 e 5 limitadas a 40 pontos. Vou repetir para você anotar no seu caderno e gravar. Um texto que tem uma abordagem incompleta do tema, um texto tangente, ele obrigatoriamente recebe 40 pontos nas competências 2, 3 e 5. É por essa razão que você está me ouvindo tanto falar de tangenciamento, de abordagem completa e de fuga ao tema. O que é fuga ao tema? É não abordar nada, né? Por exemplo, uma redação sobre publicidade infantil em questão no Brasil e você fala sobre o desmatamento. Fugiu do tema. Uma redação sobre os efeitos da implantação da lei seca no Brasil e você fala sobre seca relacionada à falta de água. Fugiu do tema. Então você não abordou nenhum elemento ali daquele universo temático. Tangenciamento eu já expliquei e abordagem completa também. Esse é o primeiro passo para a sua redação ser avaliada, tá? Por isso que eu fiquei tanto batendo nessa tecla.